Olá, boa noite! Estamos ao vivo aqui para mais uma live, terça-feira, 20 de outubro de 2020, às 21 horas. Ops! 20 horas e 59 minutos, que eu me logo um minuto antes para o Instagram informar os nossos seguidores que nós estamos ao vivo. Estou aqui aguardando as pessoas entrarem. Rudred67, eu nunca consigo gravar o nome das pessoas. Pode me dizer qual é o seu nome para eu te dar boa noite? Rudred67. Então, como eu estava dizendo, estamos aqui para falar sobre um tema bem interessante, que é minha mãe, minha inimiga. Por quê? Nossos vídeos... Carla Regina, sempre eu vejo seu cabelinho assim, ó. Eu lembro de você, mas fico com medo de dizer que é você. Fabiane Lima, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Vamos falar de um tema bastante interessante hoje, aguardando aí os nossos 5 minutos para os nossos seguidores entrarem. Apertem os coraçõezinhos para o Instagram ver que nós estamos ao vivo, informar mais pessoas. Maria Luísa, boa noite, seja bem-vinda. Muito obrigada pela presença. E o tema hoje é maravilhoso, polêmico, porém bem esclarecedor, né? Quem não viu ainda as lives anteriores, acessem o YouTube. Sobre a live do domingo, da quinta-feira passada, que ela se desdobrou em 2 encontros, eu ainda vou unir os vídeos para colocar no YouTube, tá? Mas eu tenho os dois, eles continuam lá no IGTV. Flávia, boa noite, seja bem-vinda. Então os vídeos estarão lá no YouTube já já. Já já não, pedi meu filho para fazer e aí vamos aguardar o tempo dele, né? Pedi hoje, tá, gente? Ele não tá atrasado, não. Então, vamos lá. Faltam 4 minutos para os nossos seguidores entrarem. O tema bastante interessante de hoje, polêmico, que a gente vai trazer algumas questões que a nossa sociedade não está preparada para ouvir, né? Nós vivenciamos e vivemos em uma sociedade que a hipocrisia toma conta, né? Não só das pessoas, mas sociedade é isso, né? Nós, enquanto pessoas dentro de uma sociedade hipócrita, então nós somos hipócritas e os demais também. Não estou classificando outras pessoas e me eximindo, não. Nós somos hipócritas, ok? Cláudia Maciel, boa noite, seja bem-vinda ao nosso encontro. Minha mãe, minha inimiga. Por quê? Então estamos aí aguardando 3 minutos, apertem os coraçõezinhos. Se quiserem chamar as pessoas através desse aviãozinho aí, ele vai pro direct, né? E as pessoas ficam cientes do nosso encontro de hoje. Faltam 3 minutos. Demora nesses 5, acho que eu vou diminuir para 3. O que vocês acham? Vocês concordam ou não concordam que o tempo de tolerância será de 3 minutos? Porque já tem gente que só entra no 5, né? Então eu vou diminuir aí. Vânia Soares, boa noite, seja bem-vinda para o nosso encontro de hoje, terça-feira, 21 horas. Minha mãe é minha inimiga. Por que será isso, hein, gente? Hoje tem várias revelações, né? Na verdade, eu vou utilizar a minha história como base para vocês saberem que é muito mais normal ter mãe inimiga e tóxica do que qualquer outra coisa. Só que a sociedade não está preparada, a gente aprendeu que tem que amar pai e mãe, né? E para desconstruir isso é um pouco difícil. Mas estamos aqui para esclarecer e para neutralizar os nossos corações também, né? Que nós não somos obrigadas a nada, ok? Respeitar e agradecer é diferente de amar. Mas é mais genuíno respeitar do que fingir um amor, né? Então, esses 2 minutos que não passam pra gente começar aí. Todo mundo já se inscreveu no meu canal do YouTube, Terapeuta Tatiane Lima. Lá estão todas as nossas lives, ok? Débora, boa noite, seja bem-vinda. Estamos aí aguardando os nossos seguidores conectarem. Falta 1 minutinho pra gente começar o nosso conteúdo oficial da live, que é sobre um tema bastante esclarecedor. Sobre... Bárbara, quanto tempo? Boa noite, seja bem-vinda. Vamos falar de um tema bem interessante, que se vocês não se assustarem, eu digo que 80% das mulheres que eu atendo foram criadas por mães tóxicas. 80%. Pesado, né?
Então, inclusive eu. Vamos nós, né? Falta algum minutinho aí pra gente começar o nosso conteúdo. Enquanto isso, passa o carro do Gari aqui atrás. Acho que vocês não estão ouvindo. Daqui a pouco passa o carro do ovo, carro do pão. E é Bangu, né, gente? Bangu é assim. Bangu é festa. Bom, começamos aí 21 horas e 5 minutos do dia 20 de outubro de 2020 com a live do tema Minha Mãe, Minha Inimiga, por quê? Bom, gente, primeiro ponto aqui já é bem polêmico, tá? Porque nós teríamos muito menos mães tóxicas se as mulheres que decidiram não ter filhos levassem essa decisão à frente e de fato não engravidassem, tá? Crenças familiares, sociais e religiosas ditam, né, nos fazem acreditar que o papel da mulher é gestar, parir, criar, educar, e ainda faz a gente acreditar que isso é inevitável. Se eu nasci mãe, eu tenho que ter filhos, né? E essa crença faz com que as mulheres se culpem, se martirizem se elas escolheram algo contrário. Então, se a mulher escolheu não ser mãe por algum motivo, só para esclarecer, a gente que é mulher, a gente nasce com um instinto de maternidade, tá? Então, as mulheres que não escolheram ser mães de fato, não escolheram parir, elas continuam com o instinto de mãe. Elas podem colocar o instinto de mãe delas em outras coisas. Ela pode colocar em um animal, em uma planta, num sobrinho. Ela pode colocar esse instinto de mãe, esse amor de mãe, esse cuidado que a gente, glórias ao nosso pai, né? A gente é o nosso pai maior, a gente nasce com esse instinto de mãe. Mas não necessariamente somos obrigadas a ter filho. Porém, isso bate muito nas crenças religiosas, nas crenças sociais, que nascemos para procriar, enfim. Por isso eu iniciei, né, aí nos nossos 5 minutos, dizendo que nós vivemos numa sociedade hipócrita, onde a mulher cede o corpo para ser mãe e não dá o devido cuidado que aquela criança precisa. Se torna uma mulher tóxica na vida do filho, justamente por não ter podido, não ter tido coragem de dizer não à maternidade, tá? Esse é um ponto bastante polêmico, dá pra gente fazer uma live ou duas sobre esse tema, porém eu trouxe isso aqui só pra apimentar o nosso processo aí no início, tá? As mães que não quiseram ter filhos e com isso, e com as crenças, né, viram que era inevitável e passaram a ser mãe, começam a ver seus filhos como um obstáculo. Então, só para vocês terem uma noção que a mãe tóxica, ela já é aquela que não desejava ter filhos, ok? É uma delas, tá? Mas é um tema bastante difícil, né? Porque a sociedade tenta tampar o sol com a peneira, tá? E aí a gente começa a esconder-se da realidade. Então, temos aquela pessoa que não gostaria de ser mãe, mas empurrada pelas crenças sociais, acreditando que era inevitável, engravidou e colocou um filho no mundo. Essa é uma mãe tóxica, entre aspas, tá? Tem gente que no meio do caminho se arrepende, ama o filho e tá tudo certo. Isso aqui é só uma generalização, tá? Porque a gente entende que cada caso é um caso e que cada caso é tratado individualmente. Porém, aqui a gente está numa live e a gente vai falar do geral, ok? Mas vamos lá falar para quem já tem uma mãe tóxica, né? Percebam que a sociedade é hipócrita ao ponto de seguir as crenças sociais e religiosas e impedir que essa realidade seja vista. Tenta você, que é filha de uma mãe tóxica, dizer para uma amiga assim: amiga, minha mãe me odeia, minha mãe faz de tudo para me prejudicar. Você só vai ter apoio dessa amiga se a amiga tiver passado isso na pele. Se ela não tiver passado isso na pele, provavelmente ela vai tentar dizer. E não é por querer, né? É porque ela também é envolvida por uma crença social. Ela vai dizer: que isso, amiga? Sua mãe te ama, isso não acontece. Ela vai tentar minimizar aquilo. Por isso, qualquer tipo de situação que venha fazer com que você creia que sua mãe não goste de você, que sua mãe compete com você, é interessante buscar um acompanhamento psicológico, um atendimento terapêutico, porque tem muita coisa embaixo disso, tá? Tem muita coisa, eu vou falar isso aqui na live pra vocês, tá?
Como a sociedade faz com que a gente acredite que as mães amam os seus filhos incondicionalmente, tá? A tendência que a gente tem é negar a nossa realidade. E quando eu nego a minha realidade, né, eu não aceito aquele quadro da minha mãe me odiar, ou não gostar de mim, ou competir comigo, eu começo a não digerir bem aquele assunto. E o que a gente faz quando a gente não aceita e não digere? A gente acaba negando um quadro. E quando eu nego aquilo ali, eu nego tão fortemente que eu acabo fazendo com que eu própria acredite que aquela realidade não existe. Eu mesma, na minha história, né? Muita gente aqui conhece minha história. Eu mesma, na minha história, eu tinha uma crença que a minha mãe era perfeita. Mas eu não conseguia visualizar as coisas que me impediam de crescer, os comportamentos competitivos que ela traçava, tá? E a gente vai entender aqui o porquê que isso acontece. Mas quando eu entro nesse processo de negação, eu nego esse quadro, automaticamente eu começo a abrir um buraco no meu peito, né? E a gente segue a vida inteira lutando para preencher esse vazio. E se eu nego essa condição de falta de amor parental, tecnicamente dizendo, falta de amor de mãe, eu sigo numa busca inconsciente de preencher esse meu vazio, né? Então, é a vida inteira que a gente passa tentando preencher esse vazio, tá? Então, pra gente falar de uma mãe que é nossa inimiga, que é uma mãe tóxica, primeiro de tudo que a gente precisa saber é o seguinte: elas são dependentes emocionais. Então, não olhem não olhem como seres perversos, olhem como vítimas. Elas são vítimas da dependência emocional delas. Pode ter passado por situações na infância, enfim, uma série de coisas que pode ter tornado aquela mulher com aquele comportamento, né? Então, são dependentes emocionais, chegam na maternidade por acidente ou forma intencional, com o objetivo de alguma coisa. Quando eu falo por acidente, todo mundo diz assim: mas sempre teve remédio, sempre teve pílula, sempre teve camisinha. Tô dizendo a nossa geração, né? Quando existe uma gravidez aí. Mas a dependência emocional faz a mulher se entregar de tal ponto que ela se entrega mais para o prazer, para a crença de que ela está sendo aceita, do que para qualquer outra coisa. Então, quando aquilo acontece na vida dela, ela é pega desprevenida, entre aspas. Por exemplo, a mulher que troca o medicamento, a mulher que acredita no cara que não vai, que vai interromper o coito no momento de prazer. Então, isso está muito ligado à dependência emocional. A gente não vai entrar nesse mérito aqui, que também é polêmico, mas só para vocês entenderem que é chegar na maternidade por acidente, tá? Ou de forma intencional. O que é forma intencional? Pode chegar da forma mais inocente possível. Da forma inocente não aguento mais viver na casa dos meus pais, eu quero viver uma outra vida, e inconscientemente se deixa levar pela falta de responsabilidade, por prevenção e tudo mais, vai e engravidou. Ok. Mas também tem as formas perversas de engravidar, né? Talvez quer ter aquele pai daquela criança como amor eterno, e aí as pessoas falam: criança não prende marido, não prende homem, mas a gente não tá na cabeça daquela pessoa para saber o que de fato ela deseja, tá? Então, também pode ser assim, pode ser por estabilidade financeira, tem vários outros motivos que fazem a mulher engravidar. Tô falando aqui da mãe tóxica, tô falando aqui da mãe doente emocional, não estou falando das mães saudáveis que engravidam porque desejam, que de fato sonham em ser mãe. Não estou falando dessa, estou falando daquela que adoeceu em algum momento da vida, ok? Então nós vamos colocar essas mães tóxicas em dois grandes grupos. O primeiro grupo é da mãe narcisista, é aquela que olha para o mundo através da sua própria lente. Ou seja, ela só se importa com os próprios desejos, com a sua própria necessidade. Lá no meu canal do YouTube tem as 10 faces de um narcisista. Eu falo muito do comportamento masculino lá, mas pode se encaixar nas mães, tá? Vocês podem consultar e ver a live lá, que vale a pena. Então, no grupo 1, eu vou colocar as mães narcisistas, elas que só olham para o próprio umbigo e só veem as necessidades delas, ok? E um segundo grupo são as mães amarguradas.
são aquelas mães que esperam uma vida totalmente diferente do que vivem e que usam os filhos para projetar as suas insatisfações. Então, percebam aí quem é filho de mãe tóxica, de mãe inimiga, né? De mãe tóxica, inimiga somente. Coloquem ela nesse grupo. Narcisista, que só olha para a própria necessidade, não se importa, só se importa com os seus desejos, ou aquela mãe amargurada que acredita que a vida não foi do jeito que ela construiu e que ela vive culpada, é um comportamento doentio, né? E que projeta nos filhos as suas próprias insatisfações. Não precisa escrever aí não, tá, gente? Porque isso é muito individual. Então, cada um olhe para si e verifiquem em que quadro sua mãe se encontra. Ou mãe narcisista ou mãe amargurada. Só que esses dois grupos, eles possuem uma coisa em comum. Essas mulheres, elas utilizam as mesmas armas de defesa e ataque. E quais são essas armas? Manipulação, críticas cruéis, humilhação, apontamento e culpa. Então, tudo isso são armas poderosas que essas mulheres utilizam, tá? Para construir esse quadro tóxico, tá? Então, são as armas, são as formas que elas jogam. E eu trouxe aqui uns exemplos baseados na minha vida, tá? Para vocês verem se vocês se identificam. Existem algumas formas que as mães tóxicas elas se jogam para conseguir as coisas, né? Aí eu fui lembrando de algumas passagens da minha vida, eu fui anotando aqui. Primeiro tentativa, não é primeiro, né? Eu fiz uma listagem aqui. Tentativa de anular os êxitos dos filhos. Por algum motivo qualquer, aliás, ou por vários motivos, né? A minha mãe costumava anular esses meus êxitos. Por exemplo, eu queria muito fazer meu segundo grau numa escola técnica, uma específica escola técnica, e eu fiz de tudo para passar naquela escola técnica. E eu passei na escola técnica. E eu vim toda feliz. Caramba, saiu o resultado, eu passei na escola técnica e tal. Aí ela simplesmente disse, você não vai estudar lá. Como que eu não vou estudar lá? Eu fiz todos os esforços do mundo possíveis e imagináveis. Como que eu não vou? Não, porque lá é muito perigoso, é muito longe. Já teve casos de pessoas morrerem lá no pátio dessa escola e tudo mais, tal. Falei, mas caramba, por que você não falou isso antes? Não, porque eu não pensei que você fosse passar. Ó, me anulou antes de eu conseguir. Quando eu consegui, anulou o meu sonho novamente. Eu falo isso rindo porque eu já tratei, tá, gente? Então, existe saída. E aí, o formato de anulação de êxito é um dos pontos muito importantes para você avaliar a relação tóxica que existe, tá? Então, é o que você espera que a sua mãe fique feliz, ela joga um balde de água fria em você, né? Um outro ponto aí, só para vocês não ficarem curiosos, eu fui fazer segundo grau em um outro lugar, indicado por uma amiga minha, que a prova era tardia, fui lá, fiz a prova, passei, fiz meu segundo grau, porque já tinha acabado até o período de fazer as provas para os segundo graus estaduais. E, gente, misturei todo o plural aí da vida. Mas os ensino médio, né, da vida aí não tinha mais prazo. Fui para uma escola tardia aí. Beleza, tentativa de anular os êxitos dos filhos acontece por motivos lá próprios, né, que elas às vezes nem sabem. Um segundo ponto é inveja pelas conquistas. Nossa, como que uma mãe tem inveja pela conquista do filho? É muito inconsciente o que eu tô dizendo pra vocês, né? Muito inconsciente, a gente não sabe, só se a gente tratar aí a nossa mãe, a gente não sabe o motivo pelo qual leva ela a agir assim, mas inveja pelas conquistas. Digamos, quando eu decidi me tornar terapeuta, tudo mais, tal, em vez de ela dizer, pô, parabéns, você vai ter seu próprio negócio, que legal. Não, ela disse, quem vai pagar a escola do seu filho? Ué, gente, eu que pago. Aí ela, nesse período em que eu me tornei terapeuta, ela dizia pra todo mundo que eu estava desempregada ainda. Ah, a Tatiane tá desempregada, saiu daquela empresa maravilhosa, vamos ver se ela consegue alguma coisa, né? Tinha um cargo tão legal, vamos ver se ela consegue. Eu dizia, gente, eu já tenho um emprego, eu sou terapeuta e eu trabalho para mim mesma, né?
E a inveja pelas conquistas, a gente chama de inveja, isso talvez não seja, talvez seja aí a anulação mesmo dos êxitos, mas enfim, trouxe um exemplo aí para vocês, tá? Existe a mãe que tem inveja até da roupa da filha, né? Existem casos, tem um caso de consultório que uma cliente minha achou a blusa dela cortada, literalmente cortada, e perguntou pra mãe, o que é isso aqui? Não sei, deve ter rasgado, mas não era rasgo, era corte de tesoura mesmo, né? Ela até tirou uma foto pra mim e me mandou, e até hoje ninguém sabe quem cortou aquela blusa linda, que era linda mesmo. Mas acontece, tá, gente? Um outro ponto aí, que eu não me recordo da minha mãe ter feito, mas que eu trouxe porque é um ponto bem interessante, são mães que super protegem e absorvem as dores do filho para que ele não sinta a insatisfação que ela sente, tá? Então, o que a gente precisa entender é, quanto mais super protegido uma criança é, menos segurança ele vai ter na vida. Porque nós precisamos criar os nossos filhos para o mundo, para eles entenderem o que é bom, o que é ruim, mas para eles experienciarem também. Né? Então, quando tem uma mãe que super protege, impede que o filho passe por qualquer tipo de situação, isso faz com que o filho cresça sem diretriz de vida. Também é um ponto que a gente acha que é muito amor, né? Que talvez seja até muito amor através da superproteção, mas que atrapalha também, né? E aí a Patrícia disse aqui, né, que a mãe dela fez a mesma coisa, que você estava desempregada, realmente anula o nosso êxito. E um outro ponto, usam seus filhos para se exibir. Esse usar o filho para se exibir faz com que o filho se encaixe no modelo que ela própria criou. Isso você encontra muito, por exemplo, assim, minha mãe sempre desqualificou, né, a gente, eu e minha irmã. Mas para algumas pessoas, quando nós não estávamos presentes, ela falava, minha filha é muito inteligente, minha filha tira, a menor nota que ela tira é 9,5. Mas por que não falava pra mim, né? E vocês vão entender por que eu tirava nota boa assim e por que depois eu decaí, comecei a tirar várias notas baixas aí. Eles vão mexendo com as nossas emoções, né? Mas o que é esse criar os filhos para se exibir? É colocar no modelo que elas constroem. Por exemplo, uma porta de escola é muito engraçado. Agora a gente está em pandemia, a gente não pode ver isso, né? Uma porta de creche. Meu filho andou com 6 meses. E saiu o dente do meu filho com 3 meses. Eu desfraldei meu filho, ele tinha 6 meses. Gente, o processo de vida, ele é individual. Não importa se teu filho desfraldou com 3 meses, que é impossível, tá, gente? Fisiologicamente é impossível, porque precisa da construção do esfíncter anal, enfim. Tem um processo grande aí para acontecer, tá? Parabéns para a mãe que conseguiu desfraldar com 6 meses. Eu não consigo acreditar nessa história, porque existe a ciência aí por trás que explica pra gente que existe um processo fisiológico e químico acontecendo no nosso corpo, né? Mas existe uma competição tão grande entre as mães, colocando o filho como se ele fosse o melhor de todos e constrói nele a incapacidade de errar. E isso é muito ruim para a criança. Isso é muito ruim para quem se torna adolescente. Isso é péssimo na nossa fase adulta, tá? Então, quando a mãe usa os filhos para se exibir, para encaixar no modelo que elas próprias criaram, para elas levantarem um troféu, né? Isso causa, não só as outras coisas como essa também, causam uma dor muito grande em nós, tá? E um dos pontos aí que chega até a ser engraçado, né, quando eu já comecei a perceber, quando eu tratei isso, vou explicar como, quando ela usava a doença ou os sintomas da doença para manipular. Digamos assim, ela dizia tudo o que ela queria dizer, e quando a gente ia dizer o nosso ponto de vista, ai, meu Deus, minha pressão tá alta, pega água, não podia mais falar nada porque ela estava doente. Era possível que ela tivesse um infarto no miocárdio, morresse ali nos nossos braços e a gente seria culpada da morte dela. Deste nível, gente, desse nível. Então, assim,
Inclusive tem pouco tempo aí, tem em janeiro desse ano, que eu estava com uma viagem prevista para São Paulo para fazer um curso, né, do desenvolvimento lá do meu trabalho. E faltando um dia, o joelho dela inchou terrivelmente, terrivelmente. E eu pensei, bom, eu hoje eu já sei, pode ser manipulação, pode não ser manipulação, mas é a minha vida quem está em desenvolvimento, então eu vou. Gente, lá no aeroporto, minha irmã mandou mensagem dizendo: o joelho dela desinchou. Falei, que ótimo. Eu ia perder o curso, eu ia perder a viagem, como em várias outras situações da minha vida eu já deixei de fazer algo para o meu próprio desenvolvimento, né? Então, tem a Fabi aqui dizendo, né, que tudo passa mal. Verdade. É uma forma de defesa. É uma forma de defesa para a gente não se posicionar, é uma forma de defesa para manipular, é uma forma de defesa para colocar a gente num lugar que a gente não possa impedir aquela vida de fluir. Mal sabem elas que a vida delas não está fluindo, é um peso muito grande, é uma dor muito grande que elas carregam, né? E faz com que elas se tornem criaturas mais nocivas, mais amargas e constroem doenças de verdade, como diabetes, né? Diabetes tipo 2 na psicossomática é uma doença de cunho emocional que é toda baseada na amargura. Então, mães tóxicas, elas geralmente desenvolvem diabetes, né, numa fase da vida aí, depois dos 40 anos, por aí. Mas vejam só, o que os nossos olhos não querem ver? Nossos olhos de filhas que são criadas por mães tóxicas, toda necessidade que a gente tem de ser aprovado, toda necessidade que a gente tem de ser aceita, a nossa baixa autoestima, a nossa insegurança, aquele vazio que a gente carrega no peito que a gente não sabe de onde vem, tudo isso é proveniente da falta de amor parental. E aí a gente chega num ponto bem interessante da live, que a gente fala de mães inimigas, mas a gente não falou do pai, né? Existem sim pais narcisistas, pais perversos, existem. Mas quando a gente passa por uma situação dessa, a mãe, ela entra no papel de protetora. Então, a gente faz um 2 contra 1, a gente fica do lado da mãe, né? E a mãe fica nos defendendo do pai. Por isso que causa traumas? Causa. Mas a falta de amor materno causa muito mais traumas. Traumas às vezes irreversíveis. Por isso a gente resolveu falar de mãe. Porque é o amor direto, né? O amor que a gente está ali desde que a gente faz plim na barriga dela. É o amor de contato. É o amor que chamam aí de incondicional, né? E aí, gente, os nossos olhos não querem perceber que tudo isso que a gente passa está diretamente relacionado com a falta de amor da nossa mãe, tá? Ela não aprendeu a dar amor. Ela foi construída numa família de muita dor. Sim, sabemos. Nós não estamos aqui colocando as mães contra a parede, não. A gente está aqui trazendo para vocês uma realidade que a sociedade não quer enxergar. 80% das mulheres que eu atendo são filhas de mães tóxicas. São filhas de mães adoecidas que não querem fazer tratamento, que não querem melhorar, porque acreditam que a verdade delas é absoluta e que aquela ali é a forma que elas acham que é melhor viver. Vai fazer o quê? Né? Se elas não querem melhorar, que a gente se melhore. Mas sabe qual é a parte mais difícil do meu trabalho? É fazer a cliente enxergar essa realidade. É muito difícil alguém olhar para mim e dizer: minha mãe nunca me quis, ou então minha mãe não gosta de mim, ou eu fui usada a vida inteira pela minha mãe. É muito difícil, a pessoa até sente isso, sabe disso, mas é muito difícil ela externar, porque ela acaba tendo medo da crítica. E a terapia não tá ali para criticar, a terapia tá ali para acolher e dizer: tem solução, tem como a gente trabalhar isso aí, né?
E a gente precisa, gente, chegar à conclusão, né? Porque se a gente não se conectar com essa realidade, a gente constrói um dos quadros mais devastadores que existem. É a dor emocional profunda. Tá? Então a gente precisa olhar para isso quanto antes, porque afeta a nossa personalidade, vem afetando desde a nossa infância. Acaba criando processos emocionais desorganizados e o medo do abandono vira uma patologia, vira uma doença. Por que vira uma doença? Porque eu fico tão necessitada de ter alguém, tão necessitada de sentir o amor de alguém, que eu não quero que ninguém vá embora da minha vida. Tá? Isso começa a acontecer lá na nossa infância, porque a gente vem com essa tentativa de querer agradar a nossa mãe e ganhar a atenção dela. E aí transforma a gente numa adulta que tenta de todas as formas de ganhar a atenção do mundo, porém de uma forma insaciável. A gente nunca está satisfeita, o outro entrega a atenção que ele pode, o amor que ele pode, a gente sempre quer mais, porque a gente não recebeu. Então qualquer pessoa que chegue, que se aproxime da gente para entregar amor, a gente acaba sufocando, né? E a gente acaba lutando pela aprovação dessa pessoa, mas sabe por que a gente é insaciável? Porque ao mesmo tempo que a gente luta por essa aprovação, a gente tem a sensação de que não somos queridas. Então, olha isso, eu luto para receber atenção, aprovação, e ainda assim eu tenho a sensação de não ser querida. De onde vem essa sensação? De lá de trás, de eu nunca ter sido aceita, de eu nunca ter sido querida, né? Então, eu sei que dói, eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, né? Eu sei que quando a gente fala nisso, gera uma revolta, não mais em mim, tá, gente? Porque é um processo e a gente precisa tratar, mas quem ainda não tratou isso, eu digo isso da minha mãe, né? Que minha mãe foi uma mãe tóxica, minha mãe hoje, as pessoas que sabem aqui, ela tá com Alzheimer. E eu passeio com a minha mãe, levo ela na padaria. Esses dias eu levei ela no almoço dançante, né? Claro, dentro dos protocolos da Covid. Levei ela no almoço dançante. Levei ela na casa da minha amiga para passar o domingo. Eu não tenho mais esse problema com ela. Eu já entendi qual é o papel dela na minha vida. Eu já entendi que todo aquele comportamento que ela trouxe até a mim foi resultado de uma dependência emocional, né? Eu já falei também em outras lives e vou dizer, eu sou a segunda, eu sou a caçula, né? Então, minha mãe foi muito apaixonada pelo meu pai, muito cega, aquela pessoa voltada somente para a relação. E quando o relacionamento dela estava em crise, meu pai gostava muito de criança, ela decidiu, por que eu sei disso? Por processos terapêuticos, né? Ela decidiu, e aí a gente faz a pesquisa na família e identifica, ela decidiu engravidar, talvez para manter aquele casamento ali. Então, enquanto meu pai estava, a atenção dele era dividida. E, por exemplo, ele levava a gente para ir ao parque, quando chegava ao parque, quando a gente começava a se divertir, ela dizia que estava passando mal, estava com dor de cabeça, que queria ir embora. E isso assim acontecia, tá? Mas eu já entendi, né? Nós já entendemos esse processo aí, mas quem não entendeu ainda? Passa a vida inteira com essa dor, né? Então, o que a gente precisa tentar é o seguinte: se a nossa mãe construiu uma vida, um cenário de dor que atingiu diretamente a nós, tá? Tem uma coisa muito interessante também, tá? Quando a mãe tem mais de um filho, o filho que mais se adequa àquela condição dela vai ser o filho que ela vai mais proteger. O filho que não se adequa àquela condição, que não aceita aquele comportamento, ela vai repelir. Eu fui daquelas que eu não aceitava o comportamento, então a probabilidade da gente ter conflito era muito maior. Tanto que grandes partes da minha vida eu não morei com a minha mãe. Morei com a minha tia, né, por grandes momentos, morei na casa de amigo, mas eu não morava com a minha mãe, tá? Então, o que a gente precisa tentar aqui é o seguinte: a gente chega no ponto que a nossa mãe chegou lá atrás. E se a gente chegar nesse ponto amargurado, de dor, de insatisfação, o que acontece? Eu tenho a probabilidade de me tornar uma mãe tóxica também. E aí,
o que que explica se eu odiava tanto o comportamento da minha mãe, se eu odiava passar por aquela situação, o que que explica eu fazer igual? Porque eu me conectei e construí uma visão de que a única forma de viver é aquela, tá? E aí a gente se torna uma mãe tóxica e constrói aquele ciclo de dor. Qual o ciclo de dor? Infelicidade, dependência. Infelicidade, dependência emocional. Né? Eu tenho uma live de dependência emocional aí, que vocês podem acessar lá no Terapeuta Tatiane Lima no YouTube, para vocês terem acesso detalhadamente sobre o que é dependência emocional, tá? Então a gente precisa tentar justamente para isso. Não posso me tornar o que eu sempre odiei. Mas se a gente não atentar para o que eu odeio, para o comportamento que eu não aceito, eu repito inconscientemente. Quem foi criada por uma mãe tóxica e não olha para isso, pode se tornar a pessoa mais bem-sucedida, pode alcançar outros patamares, pode ter um padrão de vida lá em cima, pode bater no peito e dizer que é empoderada, mas lá no fundo, carrega uma solidão pesada e um vazio que não se preenche por nada. E aí cria-se um vazio emocional tão grande que se entrega para relações desqualificadas, que fica numa construção de dependência, né? Acreditando que a felicidade está em outra pessoa. Então, é um processo, gente, muito doloroso, digamos assim. Né? Porque a gente acaba acreditando que a gente não está naquele quadro e a gente está todo imerso naquilo ali. Tá? Eu tenho uma boa e uma má notícia. Tá? A má notícia aqui, vou falar primeiro, todo mundo fala primeiro a má, né? A má notícia aqui é que a gente não consegue alterar o comportamento da nossa mãe. Até porque, para alguém alterar um comportamento, ela tem que querer. E às vezes ela não tem consciência que aquele comportamento é nocivo. Na maioria das vezes ela acredita que aquela ali é a única forma que se tem, né, de viver, de criar um filho. Já que é inevitável ter filho, lembra da crença? Já que é inevitável, então que seja da forma que eu acho que é e acabou. Ou da forma como minha mãe criou, que eu odiei, e eu tô repetindo aqui, né? Então, a má notícia é que a gente não consegue alterar o comportamento da nossa mãe. E a gente nem quer. Até porque é um esforço muito grande para nada. A gente não consegue mudar o outro, tá, gente? A boa notícia é que a gente tem como mudar a nossa visão sobre a nossa história. A gente pode sim sair do papel de injustiçada, encontrar as nossas emoções e os nossos sentimentos que nos trazem dor, olhar para quem você é de fato em essência, tá? E acionar o desejo de ser a sua melhor versão. Hoje eu tive uma cliente que eu apliquei essa técnica, né? De olhar o que de fato popula esse vazio no peito, porque o cliente por si só, a pessoa por si só, ela não consegue enxergar quais são as dores que ela carrega no peito, quais são os ciclos que ela se envolve. O meu ciclo, por exemplo, ele começa na desvalorização. Toda vez que eu me sinto sem escolha, eu me sinto desvalorizada. E quando eu me sinto desvalorizada, eu começo a me sentir rejeitada. Eu começo a ficar muda. Eu começo a entrar num processo de acreditar que eu sou incapaz de amar, incapaz de ser amada. Tudo isso, gente, tudo isso é escrito, né? É pesquisado dentro de nós. Como que eu pesquiso isso? Não sei fazer sozinha, eu utilizo uma técnica que aciona diretamente seu trauma dentro do inconsciente, tá? Então, dito isso, né, encontrando justamente essas dores que populam esse vazio, que de vazio não tem absolutamente nada. Nosso peito está cheio de dor, tá? Então, quando eu encontro de fato o meu poço, a minha lama, aí eu não tenho mais desculpa, né? Então eu encontrei a minha lama. E essa técnica, além de encontrar a lama, ele diz o que você é na sua essência, quem é você na sua melhor versão, o que de fato você nasceu para ser. Então, quando eu falo aqui para a gente sair do papel de injustiçada, eu não estou dando uma orientação somente. Eu estou mostrando para o meu cliente quais são os pontos de dor que ele carrega no peito e quais são as emoções positivas que ele
tem para ele sair dali de dentro. Então não é algo superficial, é algo que ele vê e que foi visitado através do inconsciente dele, ok? E quando eu falei para vocês que eu achei engraçado, é porque eu tenho uns comportamentos assim que eu carrego dentro dos meus defeitos, né? Lembra da minha petulância, do meu sarcasmo, eu tenho assim. E aí, quando eu apliquei a técnica, eu falei, ó, essa aqui é tua parte de dor, é teu buraco, isso aqui é teu vazio existencial, certo? Você agora tem ferramentas, que eu expliquei como, para passar para esse lado aqui. Aí eu, quer ficar desse lado aqui? Fiz, ó. Minha vida não vai mudar. Se você decidir ficar no lado ruim da tua história, a minha vida, se eu reconectando aqui, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Vou continuar, tá? Se alguém se travou aí, vocês me informem. Então, o que eu estava dizendo era que eu estava passando a técnica, né? Fazendo com que a pessoa... travou ou vocês estão ouvindo? Eu fiz 2 perguntas, né, gente? Não dá aí para acompanhar de fato. Vocês estão ouvindo bem? Essa é a pergunta. Então, vou continuar aí de onde eu parei. Então, eu apliquei a técnica, né? E disse para a pessoa assim, se você decidir ficar nessa parte obscura da sua vida... Obrigada, Vanes e Luana. Se você decidir ficar nessa parte obscura da sua vida... O problema é seu, tá? Porque a sua melhor versão é essa aqui. Ou você constrói um caminho para acionar a sua melhor versão, ou a sua vida não muda em nada. E depois depois eu falei assim, olha, você viu como eu falei com você? É justamente para te acionar a raiva, para ficar com raiva da terapeuta e dizer o quê? O que ela tá falando? Que eu vou ficar no meu poço? Não, eu vou pular. Então, assim, é para pular, gente. É para sair daquele poço de lama que não leva a gente para lugar nenhum, a não ser para uma vida insegura, uma vida dependente, uma vida de injustiça, uma vida de dor, para a gente experimentar a nossa melhor versão. Então, é para a gente ficar com raiva daquele poço mesmo e pular. Porque a gente tem dentro da gente esse poço construído por algum trauma lá da infância ou por vários, né? Já ouviu isso, né, Bárbara? Já ouviu eu dizendo, o problema é seu que você quer ficar aqui. Eu tô te dando o passo a passo para você pular para cá. Porque assim, a gente veio no mundo pra gente evoluir e ser feliz. E as ferramentas terapêuticas da qual eu trabalho, né, eu não posso dizer dos outros colegas, ela dá justamente o que está dentro do teu inconsciente para que você tenha certeza do que você sente e que você saia daquele quadro de dor, né? Então, não tem choro nem vela. Eu tenho clientes que falam assim, não, mas pode falar assim comigo porque eu aceito. Então, os 3 tapas na cara, né, tão delicada, mas, gente, de fato... isso é uma técnica, sabe por quê? Lá na nossa infância, na nossa adolescência, os nossos pais falavam assim com a gente e a gente só modificava o comportamento quando eles brigavam. Então, isso é uma técnica terapêutica, tá? Eu não faço pela Tatiane, eu faço pela terapeuta. Mas apesar que eu gosto, eu gosto de falar assim, porque ativa aí aquela... Tatiane com defeitos, sarcasmo, petulância, eu gosto. Eu adoro esses meus defeitos. Os 2 eu sempre falo neles, né? Então, já que a gente tem 10.500, eu posso usar 2, né? Então, gente, a transformação da nossa vida, ela se dá com a nossa coragem. Mas adianta ter coragem se eu não tenho a ferramenta suficiente para eu mudar de um lado para o outro? Eu preciso, de fato, saber... onde que esse trauma começou, em que idade esse trauma começou, o que ele causou e quem sou eu de fato em essência, quem sou eu na minha melhor versão e como que eu posso fazer para sair desse lado obscuro, dessa lama e ir para a vida. E isso, a gente não precisa de apoio de ninguém, a gente só precisa de conhecimento, a gente não precisa de apoio nem de amor de pai, nem de amor de mãe. Os nossos pais, gente, eles são portais do nosso nascimento. Melhor termos um portal de nascimento com amor, mas se não tiver, também tá tudo bem. Hoje eu agradeço a Deus, todas as vezes que eu pego a minha mãe para passear, eu falo, caraca,
Eu imagino, eu fico olhando para minha mãe e falo, ainda bem que eu tomei consciência de que tu é portal do meu crescimento, da verdade, da minha aparição no planeta, né, gente? E construir aqui uma vida, né? É Carol, minha cliente? Oi! E construir aqui uma vida, porque enquanto eu não entendia essa construção comportamental que minha mãe fazia na minha vida, eu tinha uma construção muito desordenada das minhas emoções, né? Eu tive depressão, eu tive angústia, eu tive comportamentos nocivos, eu tive tanta coisa, tudo baseado numa condição emocional desorganizada. Tudo porque eu buscava amor de alguém, eu não sabia nem de quem, que era da minha mãe, e eu buscava do lado de fora, nas pessoas, aquela necessidade insaciável de ser amada. Mas ao mesmo tempo o vazio estava ali, a solidão estava ali, e eu era bem-sucedida nessa época. Né? Então, assim, enquanto a gente não entende de fato o que falta dentro da gente, quem sou eu em essência, quando eu entendo que a minha mãe e meu pai serviram sim de portal para eu vir aqui e fazer meu caminho acontecer, enquanto eu não sei disso, eu tô patinando naquele vazio, que de novo, de vazio não tem absolutamente nada. Né? Então a gente faz um processo com muito cuidado quando a pessoa entende que de fato existe uma criação de uma mãe tóxica, ok? E não precisamos do amor dessa mãe. Só que a gente entende que o processo que precisa entrar naquele lugar ali é de gratidão por eles terem sido portais para a nossa existência. Porque cada um tem uma missão aqui, cada um veio para fazer alguma coisa nesse mundo. Eu já encontrei a minha. Vocês precisam encontrar de vocês. Quem já encontrou, parabéns. Quem não encontrou, a gente encontra junto. Porque a gente precisa achar a nossa importância. A gente precisa sair do quadro de injustiçada, sair da condição de dependente de apoio, porque a gente não precisa de apoio para nada. Tá? E se você precisa de apoio, conecte com pessoas que de fato te apoiam, não aquelas que te colocam para baixo. Tá? As minhas conquistas, quando eu descobri isso, as minhas conquistas eram divididas com pessoas que me apoiavam, com um grande professor que eu tive meu de coach, né? Que é o grande professor, grande amigo, grande tudo. Tenho vários aqui, não vou citar o nome para eles não ficarem canseando. Mas eu tive muita gente boa, tenho até hoje essas amizades que não vão embora nunca mais da minha vida, que me apoiavam, que me ajudavam a decidir o que talvez a minha mãe, por proteção ou por inveja, diria não para mim. Tá? Então, assim, quando a gente entende que o papel dos nossos pais é só ser portal de evolução, de nascimento, quando a gente de abertura para o planeta, quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais leve. Mas quando eu falo quando a gente entende isso, eu não posso diminuir esse processo a algo simples, porque isso é muito doloroso, é um processo de várias fases. Tem gente que manda mensagem assim, quinta-feira conversaremos sobre isso. Sim, André, conversaremos. Vamos ter coragem, gente, vamos falar disso. Tem gente que... Bom, eu ia falar da mensagem, né? Tá, vou falar da mensagem, depois eu falo de um exemplo. Tem gente que manda mensagem assim, oi, eu fui indicada da fulana, ela disse que você fez um processo com ela e ela descobriu as dores, ela tá outra pessoa, você pode fazer comigo? Gente, é um processo, são passos que a gente precisa seguir de acordo com o que o cliente está vivenciando naquele momento. Eu sei que é muito legal quando a gente faz essa descoberta, mas a gente precisa respeitar o tempo de cada um, né? E justamente isso. Tem um outro fato também, que a gente não tem coragem de dizer que tem um relacionamento ruim com a mãe. Às vezes eu desenho o processo do cliente, eu já vejo que ele tem um relacionamento ruim e ele fala, não, minha relação é maravilhosa. Não, a minha relação é maravilhosa. Por quê? Eu já tive essa crença de que minha mãe era perfeita. Eu era cega nessa crença. Porque eu queria negar o fato da minha mãe não me dar amor. Tá? Então isso pra mim era vergonhoso.
dizer para as pessoas, minha mãe não me ama. Nossa, jamais eu diria isso. Como eu digo hoje com tanto... ela me ama, né? Da forma dela, mas na época, as atitudes que ela tomava mostrava que eu era um empecilho, que eu era um obstáculo, que eu não deveria estar ali. Então, fica muito ruim da gente classificar como amor aquilo que a nossa mãe sente pela gente quando ela trata a gente aqui, né? Então, o que de fato a gente... Oi, Renata, entrou pelo Instagram do seu filho? Beleza. O que de fato a gente precisa entender aqui é o seguinte: não tenham receio de abrir para o terapeuta que a relação com a mãe é tóxica, não tem problema nenhuma, tá? Então, não tem problema nenhum, desculpa. Porque a gente precisa trazer isso para o campo de atendimento, porque o terapeuta vai fazer um processo, tá? Tem processo que a gente faz luto, que a gente trabalha o luto, igual do Neymar, daquilo que a gente nunca teve, porque a gente nunca vai ter. Então eu tenho que enterrar aquele amor que eu construí na minha vida e que não existe, tá? Então a gente precisa fazer o trabalho acontecer para que o cliente vá se desvencilhando dessas dores, gente, tá? Então, assim, não tem problema nenhum da nossa mãe não nos amar, não tem problema nenhum da nossa mãe ser tóxica, não tem problema nenhum da nossa mãe ser dependente emocional. O problema é quando eu repito essa merda de comportamento que é dela. É isso que eu não posso fazer na minha vida, que eu não posso fazer na vida dos meus filhos. A gente precisa ser dono do nosso próprio caminho, a gente precisa desconstruir esse quadro escroto social, tá, patriarcal, tá errado, não existe. Mãe não tem que padecer em paraíso, mãe é mulher igual todo mundo, mãe tem os defeitos, mães têm as qualidades, às vezes a mãe nem queria ser mãe, ela pode sim colocar isso pra fora, tá, ela pode sim dizer, ela foi conduzida pela sociedade. Então, gente, o que a gente precisa entender é, tudo bem que a nossa mãe seja nossa inimiga, a gente que não vai pegar aquilo e tacar em cima de quem não tem nada a ver. Como é que a gente trata inimigo, gente? A gente fica perto dele, olhando por cima, não dando mole pra ele. Não é? Se a gente dá as costas pro inimigo, ele vai lá e apunhala a gente. Então, quem tem mãe inimiga, se aproxima dela. Se aproxima dela com uma visão emocional construída. Não é pra ficar passando dores, não, né? Tem uma técnica muito interessante que eu vou deixar aqui pra vocês. Quando a mãe de vocês começarem, né? Essa live, ela justamente se desdobrou por causa de uma pergunta da última live que a gente fez, que a terapeuta Tatiane responde. Veio uma pergunta dessa que eu achei bem interessante, né? Que a pessoa já tinha identificado que a mãe era narcisista. E eu vou ensinar uma técnica aqui. Quando a mãe de vocês começar, você é isso, você é aquilo outro, fiquem só respirando e olhando para ela. Respirem, não deixe nenhum sentimento de dor, não deixa nada pegar vocês. Eu sei que é ruim, eu sei que a gente não gosta de ser insultada, mas respirem, respirem, respirem. E quando ela acabar ou quando ela pegar um fôlego para respirar, vocês perguntem assim: mãe, do fundo do seu coração, lá de dentro, é isso mesmo que você pensa? É isso mesmo? Tá? E quem não tem a condição de se aproximar, como tem gente escrevendo aqui, também não tem problema nenhum, porque afastamento também é amor, afastamento também é respeito. Então, não obrigatoriamente você precisa estar perto da sua mãe. Quem consegue se aproximar e ouvir isso, hoje eu falo assim, né? Quando ela fala, não vai, é perigoso. Mesmo ela estando com Alzheimer, eu digo assim pra ela, sorrindo: esse teu não, eu não ouço nunca mais. Sorrindo. Sorrindo, porque é uma forma que eu tenho de defender a minha criança. Também tem uma live de defenda a sua criança interior, porque a gente precisa tomar posse da nossa própria vida. A gente precisa saber que quem comanda a nossa vida é a gente. E todos os infortúnios, todas as quedas, todas as decisões mal tomadas são nossa responsabilidade. Então a gente aprende a construir um caminho de responsabilidade para a gente não ter a nossa mãe como um depósito de culpa.
Tá? Então, assim, mentalmente, quem fala palavrão, quando a mãe começar a falar um monte de negócio, mentalmente falem, foda-se, não vou te ouvir. Quem não fala palavrão, fale dana-se. Só que a energia do dana-se e do foda-se é diferente, né? Então, entenderam, gente? Que a gente precisa, de fato, nos blindar. Porque quem é dono do nosso caminho somos nós. Quem é responsável pelos nossos êxitos somos nós. E quem é responsável pelas próximas gerações somos nós também. Então, cuidem bem do filho de vocês para que eles não vivenciem essa dor. Tá? Cuidem bem da energia de vocês para que as outras pessoas que estão lá do lado de fora não sintam a dor que a sua mãe plantou em você. Porque eu vejo muita gente que é filha de mãe narcisista e de mãe tóxica que joga dor em cima de todo mundo. Tá, gente? Então, não façam isso com a vida de vocês, não faça isso com a vida das pessoas que estão ao seu redor, não faça isso com o bem maior de vocês, que são os seus filhos. Tá? E se vocês decidiram na vida não ter filho, mas foram empurrados pela sociedade e tiveram, façam o melhor papel que vocês puderem fazer e que não repitam a dor que a filha da mãe de vocês fez. Tá bom, gente? Esse é o conteúdo que eu gostaria de passar. Eu vou ler os comentários aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, coloquem aqui, tá? E que eu vou lendo os comentários daquele jeito, travando, né? Que eu sou dessas, eu boto o dedo no lugar errado. Vamos lá, escrevam aí se essa live fez sentido pra vocês. E se alguém quiser um novo tema, vamos falando. Olha lá, já tô eu clicando no buraco errado. Peraí. Deixa eu ver se tem... Minha mãe fez a mesma coisa, porque eu estava desempregada, eu tinha comentado sobre isso. A necessidade que tem, né, de exibir um quadro de nós. E quando a gente não faz o que elas desejam... Ah, tem uma coisa muito interessante também. De mãe que diminui o filho diante do parceiro. Tem uma coisa muito interessante também. Aquela mãe que a vida dela não dá certo, ela pega a filha como melhor amiga. E quando a filha cresce, a filha não tem o direito de tomar nenhuma decisão que não seja igual a da mãe. Essa também é uma mãe tóxica velada, porque ela parece ser boazinha, ela parece ser a melhor mãe do mundo, ela parece que ela faz de tudo para a filha, mas desde que a filha siga as orientações dela. Esse aí é um processo muito doloroso também, que as pessoas passam porque é velado. Então ela não tem como dizer que a mãe não ama, que a mãe odeia ou que a mãe é tóxica, porque ninguém vai acreditar. E ela perde a coragem de dizer, né, de comentar com as pessoas, tá? Isso aí, fica aí um bônus para vocês. A Bárbara já viu isso. Vou nem falar aqui em mim que você deu essa pedalada de Robinho. A Bárbara podia ficar no segredo, mas não foi só em você não. Tem outra pessoa aqui na live que tomou também. Outra, aqui vem o nome embaixo que eu não vou falar qual. Ih, já tem 4 pessoas que tomaram a pedalada. Pedala Robinho, né? Quinta-feira conversaremos sobre isso, pode deixar, conversaremos sim. Eu só consegui seguir minha vida quando eu me blindei da energia que a minha mãe emanava por mim, né? Acho que é isso. Sempre enxerguei o tóxico vindo dela, mas antes eu achava que isso era responsabilidade minha. Hoje vejo que não, de forma alguma, não é nossa. A gente só tem a responsabilidade de se blindar, né? A minha mãe tem uma energia muito ruim, tenho que manter a minha energia em alta para não cair. Isso aí. Se aproximar para mim é impossível, eu me afasto ao máximo. Isso, gente, se aproximar é opcional, tá? A gente não precisa. Foda-se, é libertador, isso aí. Eu me afasto, não conto nada, ela tenta ser assim com minha filha, até ela é blindada. Isso aí, blinda tua filha também, porque eles querem fazer o que fizeram com a gente com os netos, né? A live fez muito sentido pra mim. Minha mãe gosta muito de fazer isso, diminuir na frente do marido. Olha eu aqui, Paulo, tudo bem, Paulo? Tá assistindo a aula, mas tá na live. Depois você assiste minha live, vai assistir a aula, porque a aula não fica gravada, rapaz. Então, gente, é isso. Esse era o conteúdo que eu queria passar. Muito obrigada aí pela presença de vocês. Eu vou finalizar o vídeo aqui, espero que vocês comentem lá no IGTV, né, que vai direto pro nosso canal do Instagram, no @terapeuta Tatiane Lima, esse que vocês já estão. Eu sei que é um tema muito complicado de ser dito, mas a gente está aqui para escancarar, para a gente falar, para a gente curar, né? Se a gente não colocar o dedo na ferida, a gente não cura nunca, tá bom? Um grande beijo e até terça-feira que vem. Tchau!
Cadê a gente que não quer encerrar? Ih, travou, vocês vão ter que ficar comigo. Gente, não quer encerrar. Uhul. Ih, tenho medo desse vídeo não ficar gravado, será? Não tô conseguindo encerrar.